Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. É um privilégio entrar na sua casa e poder ser instrumento para levar informação para a edificação do corpo de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre depressão e ansiedade. E antes da gente entrar no tema, eu quero ler o texto que a Rosilene trouxe. 1 Reis 19:4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Isso aqui é Elias. E eu já quero te convidar a se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo, para que outras pessoas também tenham conhecimento e que a gente consiga derrubar um pouquinho do mito sobre esses assuntos. Rosilene, um privilégio receber. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Vou deixar você fazer a saudação inicial e se apresentar. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Já tinha assistido, já tinha acompanhado. e me sinto honrada de poder compartilhar esse momento tão significativo, né? Quando nós iniciamos setembro, e o tema muito pertinente, muito necessário. E como psicóloga, como cristã, como profissional, eu tenho realmente visto que há uma necessidade de conteúdos que venham realmente trazer luz a este assunto, fazer uma acomodação, né? Porque há um sofrimento oculto, há uma dor silenciosa que vem através da depressão, que vem através da ansiedade, e que momentos como o nosso, né, realmente faz muita diferença. Sim. Mas obrigada. Rosilene Gisoato é psicóloga, tem MBA em políticas públicas, tem atendimento clínico, especialista em sexualidade e também atendimento para casais e famílias. Então, nós vamos falar com alguém que tem vivido na prática a abordagem desse tema aqui no dia a dia. Rosilene, a gente entrou no setembro e é o Setembro Amarelo. Sim. Setembro Amarelo é combate a... Eu não posso falar a palavra, mas a pessoas que tentam contra a própria vida. Sim. O que você tem percebido disso ao longo dos anos de atendimento mesmo? E como é que lidar com isso? Então, quando a gente pensa, o ser humano tem por instinto, por natureza própria, a preservação da vida. Então, todo e qualquer movimento contrário a isso já é antinatural. Né? Só que, assim, muitas coisas acabam por meios de questões emocionais, físicas, sociais, comportamentais, levando esse indivíduo a pensar em tentar contra a própria vida ou dar fim, né, a um sofrimento, a uma dor. Né? Isso a gente vê em adolescentes, em crianças e até em idosos. Né? Então, esse sentimento de vida e o contrário a esse sentimento também tem crescido muito. Né? Na verdade, ele não quer deixar de existir, ele quer deixar de doer, né? Exatamente. Ele quer dar uma finalização a isso. E muitas vezes essa finalização não é consciente. Né? 95% das vezes isso vem por um transtorno mental, social, familiar. É algo externo ou interno que desencadeia essa necessidade de finitude, como eu digo para eles. Já tive casos no consultório de um paciente pensar e ir para se despedir. E eu falei assim, tá bom, se tudo que nós conversamos, se tudo que eu fiz, falei, não lhe tirou desta ideia, então eu vou lhe devolver o seu dinheiro. Eu não quero, porque se o meu trabalho não foi eficaz e você vai fazer o que você quer, eu vou te devolver todo o dinheiro que você me pagou, mas eu queria que você fizesse uma destinação com esse dinheiro, que você deixasse com a sua mãe e com a sua filha, porque elas vão precisar fazer terapia para o resto da vida. Quando perguntarem para sua filha na formatura, no casamento, em alguns momentos, onde está o pai dela? Meu Deus. Ela vai precisar resolver isso. Quando perguntarem para sua mãe o que aconteceu com o filho dela, então, assim, por mais que esteja doendo, a sua dor vai ser multiplicada na vida dela, dos seus netos, né? Ele acabou chorando e dizendo, então me ajuda. Né? Tanto que é o tema de 2023, né? Peça ajuda.
né? Essa Então ajuda. foi uma das experiências, eu tive várias Sim. outras em relação a isso, mas essa me impactou muito, né? Porque eu me vi limitada e diante de uma pessoa que eu sabia que poderia realmente dar essa destinação à vida. Eu tava perto. Continuou meu paciente por um bom tempo, Ah, né? E depois foi assim um final muito feliz, que bom, né? que bom. Muito diferente. Graças a Deus. Nós usamos o texto de Elias porque Elias também há uma pressão externa. Sim. Ele eu não quero mais estar aqui. E eu lembro que quando eu estava machucado, eu fiz uma oração semelhante. Uma não, né? Fiz uma porção de orações semelhantes. Sim. A minha mãe ainda ficou com medo. Olha, o Thiago tá estranho. Não era... Eu lembro dessa fase. Eu te acompanhei, eu lembro de você menino, mas foi uma dor realmente muito intensa. E eu falava assim, Deus, se não vai me sarar, então me leva, não quero ficar aqui. Para fazer o que eu mais gosto, que era andar de moto. Então me leva, não preciso estar aqui. Sim. Então foi... E não era, e de verdade não era um pensamento suicida. Não era. Mas a dor era tão grande que eu falava assim, não faz sentido. Sim. E foram 5 anos tratando, então assim, bastante. Profundo. Então, aí, falando disso, eu quero que você... É possível conceituar depressão? Sim, como um transtorno, né, do aparelho mental, né, como uma disfunção neurocognitiva ou neuroperceptiva de afetividade. Tem várias formas, né? Mas o que eu normalmente trato com as pessoas é o sentimento ocasionado por isso, né? Porque normalmente é algo intenso que mobiliza todas as suas energias. Eu brinco dizendo que o alimento que eu como, no máximo 30% é para compor as minhas energias do corpo. 70% é para minha cabeça. Isso em tudo, então. Isso em tudo. Então, se um problema ocupa muito o meu aparelho mental, muitos meus pensamentos, vai sugar toda a minha energia. Isso me adoece, né? Então, a minha cabeça já consome mais energia do que o meu corpo inteiro. Então, eu preciso estar muito bem nutrida, porque senão os meus pensamentos deterioram o meu próprio corpo. E o que você foca, sim, expande. Sim, com certeza. E aí é uma disfunção biopsico, sócio, religioso. Aí é assim, é amplo. Aí a árvore começa a ter várias raízes. A gente só tem que diferenciar que existe uma questão fisiológica. Existem pessoas que têm depressão de base, né, química, o próprio cérebro já tem uma predisposição. É como se faltasse algo. Isso, eu falo que é o combustível, é o óleozinho. Eu sempre dou o exemplo que minha avó tinha uma máquina de costura e de vez em quando ela dizia pro meu avô, Dedé, a máquina tá pesada. Aí meu avô ia lá, eu falava, pesada, ela nem tá carregando a máquina para saber que é pesada. Aí ia lá e ele colocava umas gotas de óleo Singer. E ela dava umas pedaladas e dizia, nossa, agora tá boa. Então eu digo que a nossa cabeça é assim. Quando a questão é química, é estrutural, é fisiológica, precisa dessa medicação, não tem como fugir disso. Né? E existem as situacionais. Perdi alguém, perdi um namoro, perdi um emprego, engordei. Aí existem situações que me levam a uma tristeza, um abatimento. Se a gente for diferenciar tristeza de depressão, é a profundidade disso, é a concretude desse impacto na minha vida. A tristeza, eu sei porque eu estou chorando. A depressão, eu não sinto vontade nem de chorar, nem de rir, nem de existir. É um congelamento, né? É um levitar que é confortável, não é a minha própria essência. Então, a depressão, ela começa nesse nível de descer até não existir, né? E a euforia é o contrário. Eu vou subindo, passei das nuvens e já nem estou mais aqui, porque não tem oxigênio. Sim. E aí, então, se a gente fala de tentar contra a própria vida, essa é como se fosse a base. Sim. Que te leva àquele lugar, mas tem um início aqui na depressão. Sim. Ou na ansiedade. Porque quando um bebê nasce, é uma força. A gente brinca. Quem? É o bebê que quer nascer ou é o útero que está expelindo o bebê? A contração.
né? Então, assim, esse movimento de vida, né? Ele é um impulso. E o contrário também é um impulso. Sim. Então, o impulso para viver e o impulso para deixar de ambos viver. Existem, né? É o útero que está expelindo e o bebê que quer nascer. Quer nascer. Chegou a hora. Né? E o sentimento é isso. Quando passa do limite, né, aí vão existir graus diferenciados de depressão, de tristeza, de apatia. Né? Aí são níveis. E aí eu queria saber assim, como lidar? Como a família avaliar? Por exemplo, como o pai pode perceber isso antes que o... Vamos pensar aqui na criança ou adolescente. Porque, por períodos, ok. Como o pai e a mãe podem avaliar antes de chegar numa tentativa contra a vida? Quais são os sinais? Esses sinais. Como é que lida com isso? Tá, então vamos por partes. Vamos pensar nas crianças, né? Até 12 anos. Eu já tive um caso de uma criança de 7 anos que não queria mais viver. 7 anos, não querer mais viver. Tinha pai, mãe, vovó, todo mundo normal. Então, assim, alguma coisa está fugindo desse impulso natural de vida. E ele começou. Não quero mais viver, não quero mais, não vejo mais graça em mais nada. E foi se fechando. 7 anos. 7 anos. Né? Então, assim, isso é muito comum. E aí você começa a dizer para os pais te procuram e diz assim, meu filho está diferente dos outros meninos, não quer sair do quarto, não quer brincar. Aí você pergunta, está se alimentando, faz toda uma anamnese e depois a gente começa a investigar as questões emocionais. E esse menino, ele tinha um transtorno que era muito recente em termos de diagnóstico, que é o TOD. Transtorno que é o TOD? Opositor desafiador. Meu Deus. TOD. Ele enfrentava todo mundo, então ele questionava todo mundo, ele assim, ele não tinha amigos, ele não vivia, ele não tinha nada. Porque se você dissesse, essa água é gostosa, ele, por que é gostosa? Né? Se você dissesse, gosto de você, será mesmo? Então, pensa uma criança de 7 anos questionando, afrontando do contra. Mas é jeito, é temperamento, puxou pra sogra, normalmente, né? Claro. Né? Mas não. Não, a minha não. Não, nem a minha. Todas são santas. Mas a diferença é a doença. Né? Então, essa criança que hoje tem um cérebro hiperestimulado, né, vai ter tem muita tela também hoje. Depressão muito mais intensa. Alzheimer vai começar a dar muito cedo. AVCs muito cedo. Então, assim, o que a faixa etária antes era correspondente, hoje esquece. Hoje a gente tem que dizer qualquer idade você pode passar por isso. Então, com essa criança, você percebe o que faz uma criança de 7 anos. Essa criança não está fazendo mais. Um adolescente, tive um caso muito interessante, uma família cristã, e é um impedimento isso, não o fato de ser cristã, mas achar que famílias cristãs de liderança, os filhos não são atingidos. É um tabu. E muito, mas é um tabu imenso do tamanho de uma montanha, né? Só um parentezinho antes de falar desse menino. Um dia dando aula para adolescente, eu perguntei assim, quem já quis deixar de existir? Quem já quis intentar contra a própria vida? Né? Todos eles levantaram a mão, isso no IBD. Uau! E dentro deles estava o meu filho. Aí eu olhei e falei, até tu, Brutus? Como assim? Aí eu falei, para tudo. Eu falei, cara, vou ser sincera, até eu já pensei. Aí eu falei, verdade, todos nós pensamos. Mas entre pensar e concretizar e planejar, pensar, a gente pensa. Briga com a namorada, briga com o pai, briga com a mãe. Sim. Pensa. Mas assim, começar a planejar isso, foi o que eu ia falar do adolescente. Esse adolescente de uma família cristã, liderança, bonito, inteligente, tudo que podia. Mas foi murchando, foi perdendo a graça em tudo, foi interiorizando, foi se descuidando, né? E foi murchando. E os pais começaram a perceber, o menino que tocava e cantava não quer mais tocar, não quer mais cantar. Sim. O menino que comia não quer mais comer. Né? Então, às vezes a gente coloca as aspas dizendo, é adolescência, é uma crise. Não, nem nada é crise mais. Tudo é significativo. Tudo é muito sério, eu acho. Exatamente, exatamente. O que uma geração anterior lidava com uma frustração de uma maneira muito simples, talvez.
Hoje parece que o mundo vai acabar. Sim, é muito mais potencializado. Eu conversava com uma... Nesse final de semana eu conversava com a irmã lá em Coxim. Tava na casa do pai. E tinha uma esposa de pastor também lá. Sim. E tal. E ela falava sobre um adolescente que ficou em desespero nos Estados Unidos por 30 dias sem rede social. Porque ele falava assim, será que vão lembrar que eu existo? Sim. Então, o senso de pertencimento dele Sim. tá no Instagram, Sim. tá no Facebook, tá na rede social, não tá mais em quem eu conheço. Sim. Eu não tenho mais relacionamento pessoal e interpessoal aqui. Sim. É só virtual. Sim, o avatar hoje, cada um pode ter o seu, criado por você mesmo. Então, a minha vai ser loira, de olhos verdes, né? E eu vou padronizar isso, né? Então, todas as minhas frustrações ou as minhas necessidades não satisfeitas, eu crio um personagem perfeito, né? Os faces, os instas são pessoas perfeitas que têm uma vida perfeita. Né? Que viajam o tempo todo, que conhecem os lugares mais lindos. Sim, e as fotos ainda podem ser corrigidas, melhor ainda. Metade de alguns quilos saem na foto. Pena que no vídeo não dá. Eu precisava cortar 30 quilos aqui. Não, tô tentando aqui, né? É verdade. Tentando na postura. Sim, Ô, Zelene, e aí tem tipos... Depressão são vários tipos de depressão. Graus também. Tipos e graus? Isso. Assim, a forma como desencadeia isso em cada organismo, como ele é potencializado, né? Em mim, em você, numa faixa etária. O idoso já é mais lento por natureza, mais sedentário, mais quieto, mas quando isso é de uma depressão, quando isso deixou de ser próprio da idade e passa a ser um comprometimento, né? E assim, é notório uma pessoa quando está em depressão, um idoso com depressão, ele já tem pouco viço na aparência, nos olhos e na fala, ele perde totalmente isso. Ele fica quase moribundo, né? Ele não se alegra em receber visita, em mais nada. Né? Então, assim, isso... acaba sendo muito comum você ver, infelizmente, você vê um idoso sentado, olhando pro nada, sem ver nada. Isso, a televisão ligada, mas ele não está ali. Ele não está ali. O vício foi-se, né? Então... Antigamente falavam que a pessoa se entregou. Isso, exatamente. Desistiu de viver. Já tive um caso que ela ficou viúva, só tinha um filho, um único filho. E esse filho casou-se. Né? E não era muito do agrado dela, essa nora, né? E não conseguiu se dar bem, e ela permitiu, na cabeça dela, que o filho fosse viver a vida, né? E ela foi se restringindo ao quintal, depois ela começou a se restringir à casa, depois a se restringir ao quarto, depois ficar em cima de uma cama, e sem comer, e foi restringindo, e um dia parou de... Simplesmente o corpo entrou em falência. Sim. Isso é um tipo de tentativa contra a vida. É, essa desistência. Né? E o próprio organismo, ele vai... sentir fome é uma coisa natural, não só para os gordinhos, como eu brinco, mas o sentir fome, que é uma necessidade, o corpo sente. A depressão, ela é tão mais forte que ela bloqueia todas essas outras formas de linguagem do corpo. Né? Então, um homem que sempre gostou de jogar bola, sempre gostou de assistir filme, futebol e outras coisas, de uma hora para outra, o aparelho mental dele começa a ficar tão pesado que dormir é melhor, ficar quieto é melhor, ficar na rede é melhor. É economia. Ele está com tão pouca energia que ele já se restringe a isso. Sim. Eu me recordo na época pós-acidente, quando eu estava voltando a andar e nesse rolo todo, vai na psiquiatra, vai na psicóloga. Ela me fez uma pergunta. Eu fiz uma pergunta e eu brinco que eu fui alona. E trocando de medicação, uma medicação me deu um efeito adverso. Contrário ao esperado. Esse efeito rebote. Era para me dar disposição e ânimo e me deu exatamente o contrário. E eu fiquei 5, 6 dias sem tomar banho, sem sair de casa, sem nada. E aí
Aí tive que tomar banho pra ir na psicóloga, né? Sim. Então aí eu fui lá nela e tal. A pergunta dela que me gerou frustração, foi chocante. Ela foi direto contra o Thiago. Ela tá indo contra mim. Eu ainda falei assim, você não sabe quem eu sou. Sim. Você não me conhece, você não faz parte da minha vida, você não é ninguém e tal. Sim. Fui grosseiro. Uma barbaridade. Normal, isso acontece muito. Porque ela tava me afrontando. Mas Deus, na sua misericórdia, me permitiu entender. Então, aquela pergunta foi um gatilho que mexeu com as minhas emoções, evidente, mas que o resultado me trouxe conhecimento. E esse conhecimento me fez reagir. Sim. Então, eu falo, foi a última vez que eu fui nela, mas foi maravilhoso, assim, 15 dias depois, quando eu consegui sair. Sim, bem então, isso. São 15 dias que você passa, eu me lembro, 15 dias assim que minha mãe ligava, filho, o que você está fazendo? Eu falei, nada. Já comeu? Não. E banho? Mãe, a senhora sabe que eu não tomo banho. Você está perguntando. Sim. Não vou na esquina. Mas é uma luta. Eu não tive pensamento de extinção da vida, mas essa luta é um peso. Parece que você está enraizado no chão. Eu não sei explicar, mas é um são negócio... toneladas. Uhum. A cabeça pesa, dá vontade. Parece que assim, ela tem tanto peso que você, se pudesse segurá-la, né? E isso não é só uma sensação, é um sentimento. Porque o Provérbios fala assim, como deseja a sua alma, assim é. Sim. Então, se você se vê triste e absorve essa tristeza como sendo sua, se há poder na palavra e no pensamento, como há, sim, passa a ser real. É uma representação mental, né? Como eu me vejo, como eu me percebo. O que você falou agora há pouco, o sentimento de pertence. O ser humano precisa disso. Ele tem necessidade de se sentir pertencente a isso aqui, né? A este grupo, a esta igreja, a esta escola. E quando há esse isolamento, é uma ruptura. Hoje é o que a gente está vendo muito com o espectro autista, né? Essa questão social, né? Da sociabilidade do adolescente e tudo mais. Então, nós vamos ter um choque de realidade com questões culturais, questões comportamentais. E aí você não sabe a qual você se adequa, aonde você se adapta, né? E aí você acaba ficando perdido no meio do caminho. Com a pandemia, você acha que aflorou o que já existia, trouxe à tona esse distanciamento social que teve na pandemia, no jovem, no adolescente? Eu acho que, eu, Thiago, que não entendo nada, acho que aconteceu de trazer à tona, mas não sei clinicamente como é que você avalia isso? É interessante essa pergunta, porque você começa a perceber que eram todos restritos aos seus espaços, né? Então não era assim, só eu tô aqui em casa enquanto todo mundo está se divertindo. Então era um sentimento conjunto de vida ou não vida, né? Então assim, como se o mundo fosse acabar para todo mundo, não só para mim, né? E aí o que acontece? Foi potencializado. Eu atendi muito nesse período de pandemia online, né? Coisa que eu nunca me imaginei, com 30 anos de formação, atender online. E aí eu passava tarefas, né? Por um adolescente, por exemplo, que estava entrando em depressão, tendo crise de pânico, de ansiedade, morava no apartamento. Meu Deus. E aí eu conseguia receitas de mousse de maracujá. E mandava de tarefa. Tarefa da semana, tarefa do dia. Ele tinha que fazer a mousse e me mandar foto. Tinha que adotar uma planta. Então, assim, eu ia passando tarefas para movimentar ou procurar fotos, mandar foto para pessoas. Então, assim, na pandemia, isso de criança a adultos a idosos, isso potencializou, né? O meu sentimento de adequação foi testado, né? Eu estou restrita a esse espaço. A mim mesma, a você, só a minha família. Sim. Né? Eu lembro de alguns memes que tinham, tipo assim, tem uma mulher aqui em casa, ela é gente boa, é minha esposa. Muito prazer. Os índices de, assim,
tanto de separação quanto de casamentos, muita gente começou a namorar na pandemia. Porque achou o tempo, Sim. né, para conhecer um outro. E aí, como eu não podia te ver, a gente tinha que conversar. E aí acaba conhecendo alguém que está ali do seu lado. Gravidez, vieram na pandemia. Muitos filhos da pandemia. Infelizmente, nós passamos por ela e graças a Deus sobrevivemos. Sabe o que era muito... Como eu podia sair, o escritório foi considerado atividade permitida, né? Sim. Essencial. Então eu podia, e também não tinha morbidade e tal, podia ir. Então, eu passava na frente de algumas casas, o portão estava aberto e o idoso estava sentado no portão, assim, ó, olhando para a rua. Ele não podia ficar dentro de casa. Ele não podia ir para a rua, mas ele ficava no limite do terreno. Exatamente. Olhando para a rua. E isso é ainda a minha sobrevivência, né? A minha obstinação em afrontar, em viver. Né? Eu rio na cara do perigo. É que nem o desenho. Né? É o Rei Leão, eu rio na cara do perigo. Mas isso assim, isso é um movimento dinâmico. É o meu interno que corresponde ao externo e volta nessa comunicação. Então, é sutil a diferença entre tristeza, depressão, ansiedade de agitação, bipolaridade de temperamento. É muito sutil isso. Então, quando eclode, aí a gente vê uma tentativa e a gente fala, nossa, como assim você? Nunca imaginei. Né? Mas, assim, são indícios sutis que vão se manifestando. E na pandemia, isso assim, a nossa necessidade do outro foi potencializada. Né? Então a minha cabeça não dava conta. Né? Aí vieram as malucas das plantas, da mesa posta, né? De várias outras coisas, porque precisava ter sentido. Né? Você está falando, vai passando um filme nas coisas. Sim, e nunca mais seremos os mesmos. Mudou a história, né? Sim. Mudou a história. E se a gente falar em ansiedade, como eu te perguntei do conceito de depressão, qual que é o conceito de ansiedade? Quando a gente pensa em equilíbrio, eu tenho uma festa para ir, eu fico ansiosa. Qual o grau de ansiedade? Onde eu não consigo dormir 3 dias antes, porque a minha festa é no sábado, ou não? É uma ansiedade que, nossa, tá chegando, que legal. A ansiedade é esse sentimento de expectação, de expectativa, ante alguma coisa a acontecer. Só que é normal, é saudável, né? Você me dá uma caixa e eu digo, nossa, o que tem aí dentro? Ou eu já sou impactada por esse sentimento que me acelera mais do que o normal, que me tira do meu equilíbrio, do meu padrão, me projetando numa velocidade a 200 por hora. Então a minha cabeça já foi lá na frente. Se dentro dessa casa tiver uma cobra, se dentro dessa caixa tiver 2 milhões, se tiver uma arma, então assim, a expectativa é a forma como eu reajo, né? É esse impulso de percepção do vir a ser, entende? Então eu falo que ansiedade nada mais é do que não ter controle do passado, não saber o que virá pelo futuro e não aproveitar o presente, esse momento. Né? Então a gente está tão preocupado em sair tudo perfeito, de estar minha maquiagem perfeita, a roupa perfeita, não estou, que daí eu não curto. Sim. Né? Aí quando for postado, ou quando a foto chegar, aí que eu vou curtir. Que pena que a ansiedade tirou isso de mim e de você. E aí, a gente lida com essa ansiedade. Por exemplo, aqui antes de começar a gravar, sim, normal. Eu tava suando Sim. e aí começou a coisa... Isso. Foi tranquilizando. Então, gerou uma ansiedade para começar, começou. Isso. Lidamos com ela e seguimos em frente. Isso. Eu brinco que é subir uma montanha. Né? Ao subir a montanha, você começa todo emocionado, empolgado. Meia hora depois, você já está ofegante. Mas quando você chega lá, você para, respira, aí você aproveita. O problema é não aproveitar. É já estar pensando que eu vou ter que descer tudo de novo. Cara, aproveita, chegou aqui. Depois a gente pensa em voltar. Né? E a vida é presente, exatamente. Quando você vai para o aniversário, você leva um presente. A vida é esse presente que a gente precisa aproveitar. Sim, exatamente. Então, a depressão tira
do meu presente com excesso do que foi. E do que virá a ser. E a ansiedade é do que vai ser. Exatamente. Me tira o presente do que vai ser. Sim, eu não aproveito aqui. É. Chega a ponto de pessoas tirarem tantas fotos nas férias para registrar a ida a Dubai, ao Nordeste, a fazenda, que não curte, porque a foto tem que ser perfeita. Aí quando volta para casa é que vai ver as fotos. Não fiz nada. Eu não fiz nada lá. Sim, mas não fez realmente. A diferença é que estava tão preocupado em produzir fotos, a ansiedade de curtir o máximo, que não viveu, só esteve. Aí quando volta, aí que ele vai ter noção de que o lugar era realmente lindo, de que a comida era realmente deliciosa, mas a ansiedade de aproveitar, essa velocidade interna, né? Eu falo que a gente quer desacelerar, quer acelerar de 60, 80, 120, 200 quilômetros. E depois frear. Não tem como. Né? Então, é melhor não acelerar tanto. O bom da viagem é aproveitar o caminho. Isso, exatamente. Que é a vida, né? Esse paralelo com a vida, né? Sim. Então, se a vida é uma viagem, você tem que aproveitar o caminho, né? E cada estação, porque assim, a maturidade é maravilhosa. É linda, né? Tenho 50 anos, amo ter 50 anos. Né? Tinha 25, amava ter 25. Não vejo a hora de ter 80. Mas era outra estação, né? Então, assim, é lidar com as estações de maneira tranquila. Tinha 25, tinha a Aline, tava vindo o Henrique. Sim, então, né? Curtindo ali gestação e o que vai fazer, e enxoval. Exatamente, Aí agora não, agora tem um doutor advogado em casa. Opa, uma engenheira, uma norinha, um futuro genrinho. E é outra estação, é outro tipo de curtir. Essa semana a gente estava lá e a primeira conversa que eu tive com a Yolanda, nas primeiras, assim, segundo, terceiro dia, ela falou assim, eu quero 3 filhos e um adotivo. Nem anda, matemático, né? Falei, não, linda, nem anda no carro. Até no carro a gente vai ter problema. Não, então não dá. Então 3 dá porque a gente põe as cadeirinhas lá e se crescer senta lá atrás, tá beleza. 4 não dá, eu tenho que comprar uma van. Eu, matemático, já pensando lá no... E aí agora no final de semana eu tava brincando com a minha sogra, falando, olha, vai ser oração de São Raimundo, um dentro, outro no mundo. Então nasceu um, a gente já vai estar preparando o outro. Ela falou, a hora que vier o primeiro você vai ver. Mas a gente tem curtido a fase de não ter. Sim. De não ter filhos, para poder, quando curtir a fase do filho. E eu falo bastante com o Daniel. O Daniel já tem 2. Já tem 2, não, ele tem 10 anos de casado, tem 2 filhos. Então tá tudo tranquilo, tudo certo. Dentro do processo. Dentro do programado. E pensado. Mas, assim, voltando a falar sobre depressão e ansiedade, como é que esse pai e essa mãe lidam com uma criança, igual esse menino que você falou, de 7 anos, com depressão ou com ansiedade? Porque hoje a gente vê as telas produzem uma aceleração de informação, a criança está sempre com muita informação, e ela acaba não brincando, não sendo criança. Sim. Então, como é que lida com essa ambiguidade aí da depressão, da ansiedade, tendo que criar o filho para o mundo, né, para a vida? Quando você começou a falar do planejamento dos pais em ter filhos, né, começa aí essa expectativa, começa aí essa necessidade, né, de ter filhos e esses filhos virem a ser. Então, há uma expectativa muito grande em cima da maternidade e da paternidade. Depois que isso acontece, eu tenho um cronograma a seguir. Né? Eles têm que crescer, falar algumas línguas, fazer Kumon, fazer intercâmbio. Então, assim, eu vou entrando nesse processo de aceleração, não só eu, mas toda a minha família. Né? Muda a rotina de todo mundo. Muda de todo mundo, e aí a gente precisa dar um jeito para que isso tudo aconteça, porque todo mundo leva o filho para fazer inglês, todo mundo leva para o karatê, todo mundo faz Kumon. Né? E aí é a única hora que a gente pergunta se a gente quer ser todo mundo. né? Então, assim, como assim? Por muito tempo nós tivemos um único carro em casa, e era assim, a nossa salvação, porque eu trabalhava 3 períodos e meu marido trabalhava 3 períodos, e nós temos 2 filhos.
Uau. Então, o único momento que a gente ficava mais tempo era dentro Andando do de carro. Sim, porque ele saía do serviço, me pegava, a gente pegava as crianças na escola, fazíamos o lanche, voltávamos. Então, assim, se nós tivéssemos 2 carros, ficaríamos extremamente afastados. Exato. Se cada um tivesse o seu celular na época, se cada um tivesse a sua televisão no quarto, se cada um tivesse o seu frigobar. Hoje nós temos famílias que cada um tem um frigobar no quarto, não precisa nem ir para a cozinha pegar. Né? Então, esse distanciamento vai criando esses momentos onde os picos de ansiedade, de sentimento de pertence vão aflorando. E vai dificultando isso cada vez mais. E a criança vai sentir falta. Exatamente dessa convivência. Mas ela vai sentir falta de algo que ela nem sabe o que é. Ela vai sentir um vazio, que é o que a gente percebe. Presenciei uma situação de uma criança de 3 anos que ganhou um tablet. Meu Deus. Mal falava, mas ela já sabia fazer o dedinho de passar a tela. A tela. Né? E ela já sabia que aquele quadradinho dava prazer. Ela nem sabia o que era aquilo. Então, para comer, ela comia olhando o tablet. Para dormir, ela dormia assistindo o tablet. Imagine o efeito disso no cérebro de uma criança. É diferente de uma criança que, aos 3 anos, engatinhou, andou, está brincando de bicicleta, está subindo numa árvore, está se empoleirando num sofá, entende? Está tendo contato. Correndo no quintal, mexendo com areia. Brincando com pintinho. Todo mundo tinha um pintinho quando era criança. Né? Pegava um gatinho, qualquer bichinho, coelho. Né? E essas percepções, elas vão sendo perdidas e deixando de ter significado. Tive uma situação muito interessante onde eu perguntei numa anamnese, para entender o grau de conhecimento dessa criança, eu perguntei, de onde vem o leite? Ela falou, da caixinha. Como assim? Eu falei, tá, mas para chegar na caixinha? Ela falou assim, não nasce, não já é dentro da caixinha? Então, assim, o processo de imaginar que existe uma fazenda, que existe uma vaquinha, que pasta, que tem um boizinho, que para quem é do interior, né, é simples. Mas para quem vive numa grande capital, pegar uma goiaba do pé, né, sem ser aquela que está enrolada lá no supermercado. Então, assim, esses estímulos, eles vão dando significado, fazendo um link das nossas memórias. As crianças não terão memórias. Né? Porque elas vão ter memórias criadas de forma fantasiosa. São memórias artificiais, né? Sim. Eu vi um vídeo, eu vivi a vida do outro. Nós vimos, nós não, você não deve ter participado disso. Mas a minha geração tinha horário para assistir televisão. E tinha programação de criança. Então era assim, de manhã, tal horário, 5 horas tinha Sítio do Pica-Pau, né? Só, e acabava. Depois era programação de adultos. Hoje, se você colocar no Discovery Kid, tem desenho o dia inteiro. Cadê minha infância? Né? Então, não é só o abuso, né? A questão da pedofilia, que a gente fala que é a infância roubada. Tem outras coisas roubando a infância das nossas crianças, a adolescência dos nossos adolescentes, a juventude, né? É complicado. A gente falou sobre paternidade nesse mês de agosto. E paternidade, alguns pastores falam, e eu acredito, é o primeiro ministério do homem é paternidade. O primeiro ministério de um casal é a família. E ministério, biblicamente, é serviço. Sim. Não é glamour como ser ministro da Fazenda ou ministro da Defesa. Ministério é trabalho. Sim. Então, quando eu penso na paternidade, eu que não sou pai, penso naquilo que eu preciso fazer para que essa criança cresça saudável. Mas, principalmente naquilo que eu preciso deixar de mim. Então, o meu prazer, se eu quero assistir uma série, essa série é inapropriada para 10 anos. Eu não posso, porque tem uma criança aqui. E aí eu me moldo para que ela cresça saudável e não seja exposta a coisas que ela não precisa e viva as estações de maneira adequada. Exatamente. É como eu imagino que deva ser. Sim. Aí ele vai ter que ter amiguinhos que vêm de ambientes não tão saudáveis. Ele vai ter, infelizmente. Então, esses amiguinhos vão mostrar para ele coisas diferentes e que ele vai ter que ter como porto seguro a casa dele,
né? Por isso que a depressão e a ansiedade, elas são, às vezes, coletivas. Você percebe grupos de adolescentes, né? Nunca vem sozinho. É porque eles vão se sentir Sim. iguais, né? Isso, é. Aí você vê quando há qualquer movimento nesse sentido de tirar a própria vida, os amigos já tinham percebido, ele já tinha verbalizado isso. Eu já fiquei madrugadas afora conversando com adolescentes pelo WhatsApp, que estavam dentro de casa com os pais nem dormindo, fazem ideia. nem fazem ideia. Né? No meu caso, como psicóloga, quando há risco, eu posso né, intervir. Sim. Mas meus filhos também tiveram amigos que mandavam mensagem no meio da noite dizendo, cara, eu não aguento mais, e eles ficavam. Então, assim, eles falam entre eles. Ô, Rosilene, eu lembro quando eu era criança, lá em Coxim, em 2 meses, houveram 6. Sim. Todos amigos. Uhum. Então, o filho do prefeito com o filho do vereador na outra sexta-feira, sempre nas sextas-feiras. Sim. Então, na sexta-feira um fez, na outra sexta o outro. E aí, quando descobriram, todos eles já tinham cometido. Sim. Tentativa ou com... Ato consumado. Nossa, misericórdia. Imagina para uma cidade. A cidade pequena com 6 velórios, 6 Sim. de jovens, com adolescente, né? 15, 16 anos. Sim. Por quê? Por uma desilusão amorosa. Meu pai não deixa eu namorar com fulano, minha mãe não gosta da fulana, sabe? Sim. Que pra nós parece... Pra você não, mas pra mim parece... Cara, porque sua mãe deixou você namorar, você tentou contra a sua vida. Sim. Eu penso, né? Eu posso não verbalizar agora, tá registrado. Mas... Sim, mas acho que todo adulto não consegue. Todo adulto tem esse sentimento que problemas vocês não conhecem os problemas. Problemas vocês vão ter quando vocês ficarem grandes, não é real. Cada fase tem o problema. Sim. Né? E é complicado. E eu acredito que parece ser uma geração que não lida bem com o não, com a negativa. Sim, mas vem de pais também que não sabem. Né? Nós temos filhos da guerra, nós temos netos da guerra e nós temos bisnetos e pessoas que nunca ouviram falar de guerra. O filho da guerra, ele sabe economizar, ele sabe guardar, ele tem um medo muito grande. Isso é o filho da guerra. O neto da guerra já não sabe muito, não tem esse medo, não tem a percepção. E quanto mais distante você tem de uma realidade, a importância desse ato passa a ser menor. A minha sobrinha de 5 anos, ela vai ouvir falar da Covid, mas ela não vai ter noção, porque quando ela nasceu, estávamos entrando na Covid e depois saiu, a mãe dela teve, o pai dela teve, e ela não viveu. Mas nós que tivemos, vamos ficar impregnados. Sim. Né? Mas a outra geração, é o que acontecia com a Bíblia. Qualquer gripe vai ser um gatilho de medo. Exatamente. Então a geração não convive com esses nãos, porque muitas vezes os pais não administram isso. Né? Quando você falou, desculpa te interromper, quando você falou da paternidade responsável, de abrir mão para ser pai e tudo mais, como sacerdócio, isso vem lá de trás, da família que você teve. Exato. Do pai que você teve, da mãe que você teve, do pai que você quer ser, do marido que você é. Né? Então é um desdobramento. Então, essa ansiedade, essa depressão hoje vão gerar filhos e netos da depressão, dos antidepressivos, dos ansiolíticos, né? Uma criança de 7 anos tomando. Misericórdia. Vai tomar até os 80, 90. Vai ser contínuo. Sim, e é ato contínuo. Porque é doença. É diferente de uma depressão, uma ansiedade ocasional ou situacional. Vai para terapia, vai fazer um esporte, muda de cidade. Né? Tinha um menino que estava num grau de depressão assim. Eu brinco que usar preto, pra gente, é para emagrecer mesmo. Claro. Né? E para ficar com roupa padrão em todas as filmagens. Mas para o adolescente gosta de cor, adolescente gosta de vida. E ele começa a se restringir. Né? E o pai começou a perceber que o filho estava se fechando o computador, no quarto, o celular, tudo no quarto, as roupas, o banho. E o pai começou a perceber que era o meio. Eles mudaram de cidade. O menino desabrochou que hoje ele é líder na escola, ele é líder na comunidade, ele faz vídeos, ele é influencer. Sim. Ok.
do pai é interessante. Eu ia falar sobre a figura do pai mesmo, da paternidade, da maternidade, sendo... quando a gente olha para a Bíblia, Deus é pai. E o não de Deus é o limite para que você seja feliz. Uhum. É um limite de bênção, não é um limite ruim. Deus Sim. não falou assim, não matarás porque matar é bom. Matar é ruim. Está dizendo, não matarás porque se você matar, você vai sofrer consequências. Então, não Sim. mata. Uhum. É um não de limite para a sua vida, um não que te preserva. Meu pai, nesse contexto, quando eu tinha 12 anos, e eu dei uma esticadinha. Sim, imagino. E aí eu comecei a ficar assim. Curvado. Porque os outros eram muito pequenos. Sim, E tiravam sarro de mim porque era muito grande. sim. Você era o diferente. Eu era o diferente. E aí meu pai começou a perceber que eu andava sempre encurvado. E a gente tá falando de 95, eu tinha 13 anos. É de uma época antes de tudo isso, de rede social e de tudo. Então, a gente jogava bola na rua, era outro mundo, né? Sim. Mas o Thiago parou de ir. Aí ele Interagir. me chamou ele chamou pra caminhar. Vamos comprar no mercado? Vamos. E aí no caminho, 2 quadras depois, ele veio puxando o assunto, tentando extrair por que o Thiago tava daquele jeito. Uhum. E aí ele, psicologia reversa, né? Ele falou assim, não é você que tem que ficar triste porque você é grande. Eles têm inveja de você porque você é grande. Você precisa mudar o ângulo da sua visão. Sim. E aí eu até tenho amigos que falam assim, cara, sua autoestima foi tão ativada naquele dia que você nunca mais... Eu não tô nem aí pros outros, eu digo. Sim, e cresceu mais ainda. E cresci mais. Desculpa aí se a gente veio para ser grande e bonito. Vim pra ser da largura da porta, né? Ai, que menino. Ô, Rosilene, então... para que um pai e uma mãe... E eu tô falando com você exatamente sobre adolescentes e crianças, Sim. porque... e eu sei que existe tentativa contra a vida de quem é adulto e quem é Idosos, velho. Idoso. Exatamente. Tem. Também é de se prestar atenção, evidente. Sim. Mas quando eu penso numa criança com 3 Sim. anos, com 4 anos, com 7 anos, assim, meu coração Estarrecedor. Né? já entra num lugar que é difícil de acreditar. Então, nós precisamos da palavra, mas precisamos de tratamento. Com certeza. Então, eu queria que você falasse da importância de famílias, porque às vezes eu tenho um pai, a paternidade dele foi saudável em mim, mas eu sou talvez uma exceção. Sim. Em um mundo de uma geração onde pais são completamente ausentes ou inexistentes. Muito. Ou a questão da alienação parental também, né? Que é um outro assunto assim muito polêmico, onde as mães negam os pais o direito da paternidade ou os pais... Aí separa. Isso, eu pego a parte dos cromossomos a mim, de direito, puxo para cá, você como homem... Eu sou sua mãe e seu pai. Isso, então assim, essa confusão de papéis, de necessidades, né? Que uma criança, um adolescente, um idoso tem, né, dessa completude. Né? Na realidade, a gente é uma mistura disso. Então, nessa mistura, há o equilíbrio. Então, hoje nós temos que pensar numa família contemporânea onde o meu pai e a minha mãe podem estar juntos, mas podem não estar. A minha mãe pode ter filhos do meu pai e de um outro pai que é do meu irmão. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. A música totalmente contextualizada. Claro. Só que assim, a música faltou colocar aqui, a minha mãe tem um namorado, meu pai tem um namorado. Entende? Então, essa família, os namorados têm seus filhos. Né? Então, a minha avó é a mãe da minha mãe, mas também é a mãe do meu padrasto, que é minha avó. Sim. Entende como a dinâmica familiar hoje, ela vai... E a cabeça da criança está em parafuso. Sim, isso sem contar com outras formas de famílias que estão sendo montadas. Claro. Né? Com estruturas contemporâneas de família. Só que
Isso não invalida o que a Bíblia diz, que a criança precisa ser instruída, né? Ela precisa ser orientada, ela precisa ser conduzida. Eu gosto muito de um exemplo de que até os 3 anos, essa criança tem que estar no meu colo. Cuidada, protegida, vigiada por mim. De boa, fica tranquilo que daí a gente vai embora, né? A gente faz, já cuidaram do meu povo. Até 3 anos ela tem que estar no colo. Eu alimento, eu cuido, eu trato, eu coloco para dormir, é a necessidade. Dos 3 até os 7 anos, vai estar sendo segurado pela minha mão. Sim. Onde eu estou, dá a mão para a mamãe, para o papai, para o tio, para a avó, estamos juntos. Dos 7 aos 14, está do meu lado. Né? Não pego mais na mão, não dou mais beijinho em público. E é uma fase que não quer mesmo aqui, contato. mas estamos próximo. Pode me deixar na esquina? Você vai me levar para a escola, pai? Me deixa na esquina. Eu vou te deixar em casa para você ir a pé, cidadão. Né? Então, até os 14, tá do meu lado. Sentou na igreja? Sentou no banco da frente. Nem que eu tenha que ficar lá na porta. Então, assim, tá no meu olho. Sim. Dos 14 aos 20, eu tenho que ter notícias. Depois, meu amigo... É difícil. Aí, só oração. Só oração, confiar em Deus, confiar no que você ensinou. Sim. Porque até quando envelhecer... Não se desviará. Então, é nessa dinâmica familiar que a gente insere essas fases, né? Da paternidade, da maternidade. Sim. E que é a causa, muitas vezes, da ansiedade dos pais, da depressão dos pais, porque o meu filho não é a expectativa que eu tinha. Né? Eu queria ser pai para ser outra coisa, mas eu sou pobre, tenho que trabalhar o dia inteiro. Né? Então, assim, nós vivemos num momento onde fugir através do não existir está sendo a saída pela lateral mais fácil. Sim. Para todas as faixas etárias. Né? E aí que da responsabilidade. Aí eu tô cansada e não vou dar conta. Né? Quando um grande empresário tira a própria vida, porque ele não quer passar a vergonha de ver a sua empresa falida, né? Que isso, assim, é o casamento falido, alguma coisa, ele acha que aquilo vai resolver, né? E quando a gente trata esse assunto de tirar a própria vida, o efeito, o desdobramento para cada vida que chega ao fim por essa razão, 7 ou 8 vidas são afetadas. Misericórdia. Então, assim, o meu não sofrimento vai acarretar 8 ou mais sofrimentos em outras pessoas. Próximas e distantes. Sim. Pode ser da minha própria família. Direto ou indireto. Isso. Eu vou te contar a história de uma menina linda, 22, 23 anos, estudante de medicina, que tirou a própria vida. Você não conhece essa menina, mas que sentimento isso causou em você? Não. Nossa, faz mal pra gente. Faz mal. Fala, nossa, isso acontece. Você nem conhece a menina. Sim. Né? Só que era uma menina que estava doente há muito tempo, né? Estava num processo de depressão muito crônica e cansada de tomar medicação. Ela só queria dormir. E um dia, ela achou um jeito de dormir. Entende? Isso porque tinha tratamento, tinha terapia, tinha tudo. Se cuidando já é problemático, imagine onde não há cuidado. E a ausência, a pessoa não tem voz, talvez o não falar? A voz não sai daqui. Aqui eu até consigo, mas ela não chega até na boca. A minha tristeza é tanto, o meu abatimento é tanto, eu peço socorro pelos olhos. A depressão pede socorro pelos olhos. Quem não sabe ler? Mas muita gente não sabe ler. Nem nós que somos profissionais. Me pediram para fazer uma visita, certa vez, uma pessoa disse assim, minha filha está muito abatida, minha filha está muito triste, ela sofreu um acidente, ela está acamada, isso, aquilo, e me contou. Isso num domingo, coisa de porta de igreja. Sim. E eu falei, ô irmã, não, eu vou sim, vamos marcar, eu vou com o maior prazer. A irmã é psicóloga, ela falou para mim, sim, eu vou sim. Então vamos marcar. Ok, não marcamos. No outro domingo nós nos encontramos, e aí a sua filha? Minha filha não está bem, então precisamos marcar, irmã. Resumindo a história, 3 semanas depois, ela deu cabo da própria vida e acabou com tudo isso. Como olhar para essa irmã depois? Né? E eu dizendo, caramba, se eu tivesse ido, né? Se eu tivesse... Aí o luto causa isso. Exatamente. Então, ela tentou contra si,
mas afetou a família dela, afetou você, que não é Sim. parente, não é nada. E tá te afetando agora, que eu tô te contando a história, porque muita gente que te pedir ajuda, você fala, cara, e se eu não for? E se fizer? Não quero ter essa história. Não quero ter essa história no meu lombo, não. Não quero carregar esse sangue. Eu tive uma colega psicóloga que o paciente cometeu. Tirou a própria vida. Uhum. E assim, ela questionou a profissão. De tão forte que foi. Eu imagino. Não é? Então... Porque eu conversei com a psicóloga Iraci Leal. Linda, uma fofa. Uhum. E a Iraci falou sobre adolescente, que ela queria era cuidar da alma da pessoa. Sim. E aí, quando ela falou isso, eu falei, gente, é isso. Sim. Cuidar das emoções é da alma. Se nós somos corpo, alma e espírito, a alma é essa parte nossa que é emocional e tal, que está ligado ao físico, que é a psiquiatria, né? A como a ciência trata isso, né? As doenças psiquiátricas e tal. Mas eu não consigo imaginar. Quando eu falo sobre vocação e chamado, eu falo assim, eu não consigo imaginar alguém que queira ser pastor ou líder de igreja sem vocação. Sim, é um oferecido. Ele não é um chamado, ele é um oferecido. Quando você lê lá Paulo falando para Timóteo, é de uma responsabilidade tão grande, que foi a podcast com o Márcio Batista que você falou. Sim. É tão grande, tão pesado aquilo lá, e o pastor é aquele que vai dar destino. Prestar contas. E vai prestar conta. Então, aí se eu sei que eu tenho que prestar conta sobre a vida de outra pessoa, que é o que ele fizer, eu vou ter que prestar conta, por que eu, não sendo chamado para esse árduo trabalho, quero? Nunca. Sim. Até quando Deus falou comigo, mas enquanto ele não tinha falado comigo, eu ficava longe dessa conversa. Não é uma escolha. Não é uma escolha. Cuidar de pessoas, você nasceu para isso, com isso, né? E você é capacitado para isso. E a vocação. Então, aí vocês têm a vocação do cuidado, que é natural de vocês. Sim, é o dom. Você deve ter vivido isso a vida toda. Sim. E encontrou na psicologia a forma de trabalhar com isso. De expressar. E aí a ciência vem te dar ferramentas para poder fazer. Então, eu compreendo ela ter duvidado. Sim. Porque se eu sou o pastor da igreja, que essa menina... Acompanhei uma situação onde isso em outro estado, né? Para não gerar associação, isso há muitos anos atrás. Eu estava começando a vida profissional, tenho 30 de formada. A esposa de um pastor tirou a própria vida. Ok? Primeira dama. Imagina o impacto disso, né? Tudo bem que era uma capital, né? Mas não tinha internet na época, mas foi muito forte, né? Principalmente numa região onde as igrejas são muito intensas. Existem denominações que têm congressos e reuniões, né? Sim. E quando teve o congresso anual daquela denominação, o assunto era a esposa do fulano tirou a própria vida, né? Então, quando um líder tira a própria vida, né, não se entende essa vocação com responsabilidade. O livre-arbítrio, ele vem com um peso muito grande, pessoal, porque minhas escolhas, minhas consequências. Sim. Mas quando a minha vocação... Ela vem acima. Vem na frente. Então, aí eu tenho esse peso do chamado, né, e da responsabilidade com o outro. Olha, eu separei um monte de coisa que eu nem falei. Sim. Eu nem falei das coisas. Não. Deixa tudo ali. Sim. Eu vou aproveitar o gancho que você falou. Como é que um pastor, um líder, vamos colocar um líder, porque hoje tem o líder da célula, tem o coordenador, tem o supervisor, e todos eles têm um monte de gente abaixo, né? Sim. Que precisam toda. daquela referência religiosa, né? Daquela referência de liderança. Mas, diferente da psicologia, os pastores não são orientados a fazer terapia. E aí é o mito de novo, né? Aí é o tabu de novo. E aí, nesse contexto, aconteceu, não sei se nesse ano, mas alguns anos, no ano passado, acho que nos últimos 3 anos, o aumento na quantidade de líderes religiosos. Sim, de todas as denominações. De todas as denominações que tentaram contra a própria vida. E todos deram cabo, conseguiram, não foi só tentativa, porque as tentativas não são contabilizadas. Infelizmente. Todos que
extinguiram a própria vida. Isso. Que Então, viram estatística apenas. E aí, queria que você falasse sobre esse tabu contra a terapia, contra o tratamento emocional, que começa na liderança. Porque se um pastor faz e ele é o exemplo daquilo, Sim. ele leva... Porque eu conversei e a gente fica sabendo de pastores que mandaram fiéis parar de tomar o remédio. Sim. De uma Pela irresponsabilidade fé. absurda. Sim. Ele não é o médico, mandou o cara parar de tomar remédio, mandou o cara parar de ir na terapia. Então, Isso já foi bem mais intenso. Hoje ainda existe, né? Mas há um grande número de pastores que procuram ajuda, né? Porque eles se entendem, eles se percebem adoecidos, né? Porque nós vivemos no meio de doentes. A igreja é um hospital. Né? Então, assim, essa percepção tem melhorado, já foi muito pior. Como eu disse, eu tenho 50 anos. Quando eu tinha 8 anos, a minha mãe me levou para terapia. Minha mãe teria 80 e poucos hoje, ela fez terapia. Então, eu venho de uma família onde, mesmo crente, nasci numa igreja, sim. Nasci já evangélica. Você percebeu a necessidade. Isso, desde pequeno, a questão do emocional para a gente sempre foi. Mas de uma geração que não. Quando eu decidi fazer psicologia, disseram para minha mãe que eu ia abandonar a fé, que eu ia deixar de ser crente. Né? Eu fui uma das primeiras psicólogas no meio batista a falar sobre isso. Tanto que a minha agenda, assim, eu passava quase todos os finais de semana viajando, porque eu falava de coisas que outras pessoas não falavam, de sexualidade, questões emocionais, né? E não abandonei a fé. Né? Diziam que, para minha mãe, que eu seria uma excelente esposa de pastor. Que eu tinha tudo para ser uma excelente esposa de pastor, que eu ia ajudar muito no reino se eu fosse esposa de pastor. Eu já ouvi você falando sobre isso. E hoje é o contrário. Exatamente por não ser, né? Estar casada há 30 anos e conseguir ter essa liberdade de falar e fazer o que talvez eu não conseguisse. Era um outro ministério. Né? Mas os líderes melhoraram já. O próprio seminário hoje já tem aulas disso. Mas precisa ainda muito, porque a gente precisa ler essa Bíblia que fala que o ser humano é mortal, que é finito, que é falho. Jesus chorou, né? Os profetas tiveram tristezas, depressões, raiva. Né? Então, assim, os temperamentos controlados pelo Espírito. É bonito o título, mas não sei quantos leram. Né? Então, é verdade. Mas que a gente precisa abrir as nossas igrejas para isso, nós precisamos. Né? Eu conversando com você, conversando com a pastora Assi, ela falando sobre esse resgate da paternidade que ela fez um pai. Sim. Então, ele não teve um pai, mas ela auxiliou a que ele encontrasse essa paternidade para ser um pai. Então, eu sou levado a acreditar, e eu acredito mesmo, que mesmo que você não tenha tido, para que o seu filho não seja, vale a pena pagar o preço de corrigir-se, de tratar-se, de ressignificar aquilo que te feriu. Sim, as suas dores. Eu nasci no lar cristão todo e faz todo sentido ressignificar. Sim. A gente passou por um Veredas esses dias e fez todo sentido, coisas que eu nem lembrava. De repente, eu orei e falei, Deus, eu tô aqui nesse lugar, até agora eu não entendi nada. Sim. Mas se tiver alguma coisa para corrigir, me mostra. Batata. 30 segundos depois, brotou uma memória. E nós somos esse conjunto de memórias, o nosso inconsciente é muito maior do que o nosso consciente. Eu brinco que na nossa cabeça nós temos uma grande estante, sabe aquelas estantes feitas, embutidas? Então nós temos uma estante imensa. E que a gente não vai dar conta, a gente vai enfiando lá dentro, vai enfiando e fechando as portinhas. Sim. Se um dia essa estante cai, misericórdia, é muita coisa. Então é bom ir abrindo uma caixinha por vez e indo resolvendo. Porque daí vai ficar mais leve. Tive uma paciente que tinha insônia. Muita insônia, muita, era uma coisa assim, fora do normal. Nem com medicação, nem com terapia, nem com reza brava, não tinha o quê. E nós fomos falando, né? A minha base, a minha linha terapêutica traz muito essas coisas da infância, da família. Chegamos ao ponto de que a mãe tentou abortá-la.
E ela passou a vida inteira ouvindo as tias falarem que, nossa, ela casou porque ela engravidou da fulana, e era aquela coisa dita assim, né? E ela tentou tirar, ela tomou remédio quando descobriu que estava grávida. Meu Deus. Então, assim, aquilo que era verbalizado ou não dito, acarretou naquela... Era uma mulher, ela tinha insônia, ela nunca tinha dormido uma noite inteira. Quando nós trouxemos à tona isso, que pensar que a minha mãe tentou me abortar, e isso é um processo muito grande em muita gente, mais do que a gente imagina, na gravidez, só que ela teve a consciência que a mãe não abortou, que a mãe nunca maltratou. Foi um pensamento. Uma virada de chave. E aí ela passou a não ter medo mais de dormir, porque inconscientemente ela morreria, alguém a mataria, e aí pronto, ela teve Então, a primeira noite. Meu Deus, imagina que noite boa. Nossa, e que felicidade. Aquilo foi demais. Né? Então, a gente precisa desmistificar o tratamento terapêutico. Sim. A igreja precisa, nós enquanto igreja precisamos, né? Eu percebo, às vezes, e é de uma ignorância muito grande. Então, se está posto... Eu lembro de uma situação onde um colega falou assim, Thiago, eu não sei como você conseguiu lidar, várias cirurgias, não sei o que. Eu falei, amigão, osso quebrado, resolve como? Não tem outro jeito, o médico tem que abrir, o osso é resistente, ele é rígido, precisa abrir e fazer alguma coisa. Sim. Então, na minha cabeça, isso era natural, tinha que acontecer. Agora, por que o osso quebrado precisa de tratamento e uma emoção quebrada não? Sim. Então, mas a gente mistifica, né? Sim. Eu vou conversar com um psiquiatra e eu falei assim, eu posso te perguntar sobre possessão demoníaca, você vai conseguir responder na psiquiatria? Sim. Ele falou assim, excelente pergunta, pode fazer. Então eu estou aguardando para... Muito, muito. Porque é muito tênue isso. As minhas emoções na igreja e as manifestações na igreja. Exato. Né? Na psicologia também a gente passa por isso, né? Se eu estou no louvor e não choro, não levanto as mãos, não entro em êxtase, em transe, eu não me entreguei. A minha espiritualidade é questionada. Né? Se eu estou aqui, não bato palma, venho de uma igreja que não bate palma, só toca campainha, né? Não, a minha frieza espiritual é acentuada. Isso é tabu? É tabu, mas é uma construção histórica, né? E assim, o que a gente está fazendo aqui é terapia. Amém. Né? É terapia. Para mim, para você e para quem está assistindo. Porque quem está assistindo está aqui com a gente. Fala, cara, eu já passei por isso, realmente eu já ouvi isso. Né? Então, assim, talvez esse seja o significado, né, da sua vocação, não só teológica, mas de cuidado. Eu falo que o dom de cuidar, né, ele é muito, muito próprio do ser humano. Dos animais também, a gente percebe isso, né? Até mais em alguns seres humanos e alguns animais, né? Alguns animais cuidam mais. Mas assim, é instinto, né? E que precisa ser desenvolvido. Olha que interessante. Eu tinha 14 anos, 8ª série. Meu amigo se converteu. E aí ele chegou na escola e falou assim, Thiago, aceitei Jesus ontem. E eu falei, legal, é agora que começa. E aí eu fui fazer um discipulado com ele, mas assim, conversando de amigos. E beleza, a vida fluiu. Ano passado ele falou assim, eu falei, Douglas, Deus me chamou, cara. Ele falou assim, Thiago, você me pastoreia desde os 14, só que você não percebe. Sim. Era você que não enxergava aquilo que você fazia. Então, isso que você está falando, de ser natural. É natural. Então, sempre foi. Eu nunca busquei. Era comum estar no trabalho, em algum escritório, em algum lugar, e na hora do almoço alguém chegar lá e falar assim, cara, tô com um problema assim, e descarrega. Sim. Eu estava indo pregar numa igreja, tocou o telefone, era um cliente falando para mim que perdeu o bebê. Sim. E aí, eu orar com ela ali, tal, antes de chegar no culto. Mas quem falou para ela que ela tinha que falar comigo, né? Sim. Então, e eu não entendi, até falei com ela esses dias sobre isso, orei com ela lá, aí presencialmente e tal.
mas porque Deus tem essas... a misericórdia dele é tão grande que espera a gente entender. Sim, e é no tempo prontos. que ele tem. E acho fundamental isso que a gente está falando, porque já teve aqui outros que fizeram terapia também. Tem você falando, que também faz terapia, a Iraci, Sim. a pastora Iraci também. Outras pessoas que passaram aqui também são testemunhas. E teve uma pessoa que falou comigo no direct e falou assim, como é que eu levo meu marido para esse lugar de terapia? Sim. E eu vou externar a você a pergunta. Como é que ele ainda não percebeu a necessidade? O que essa esposa precisa fazer? Isso é muito legal. Quando uma pessoa da casa faz terapia, todo mundo faz terapia. Pegou o recado, né? Fica a dica, Começa com você. Começa com você. A sua mudança começa a ser a mudança da casa. Né? Então, muitas mulheres vêm dizendo, queria fazer terapia de casal. Eu falei, ele aceita? Não, então não. Então, é terapia de você. Então, a terapia é de você. Só que você vai ser a porta da terapia. Ah, meu filho adolescente está em crise, não quer fazer terapia. Então, vem você fazer e você vai alcançá-lo. Né? Porque, assim, sabe aquela frasezinha que parece só frase de efeito, mas seja a mudança que você quer ver no mundo? Então, eu preciso estar bem para poder ajudar. Né? Essa troca é que faz toda a diferença, porque é muito mais fácil ver você doente do que a mim doente. Quando a gente diz que o psicólogo faz terapia, as pessoas falam, como assim? Não, o psicólogo precisa fazer terapia, porque quando eu estou sentado na cadeira do profissional... Só absorvendo? Isso, sou eu. Quando eu estou na cadeira do paciente, aí eu posso falar mal de marido, de filho, de papagaio, de todo mundo. Porque daí é o ser humano, Rosilene, sendo cuidada. Né? Então, essa reciprocidade de cuidado, eu preciso de alguém que cuide de quem cuida. Né? Eu lembro que quando eu te liguei, por exemplo, algumas vezes, e você acompanhou um processo difícil para mim, você falou assim, filho, eu tenho que cuidar de você. Sim. Enquanto o outro não entender que é preciso de cuidado, eu cuido de você. Sim. Então, vamos fazer o que é possível. Quando finalizou o processo, você falou, fica em paz. Você fez o que era possível. Exatamente. O que dependeu de você. Dói, mas foi a verdade dos fatos. A verdade dos fatos. Sim, sempre uma psicóloga te chama aos fatos. E é exatamente o que aconteceu. A verdade dos fatos foi essa. Eu fiz o que era possível e tive paz. Então, quando a gente fala de divórcio, eu vejo gente falando assim, eu vivi o luto do divórcio. Eu também vivi, claro. Sim. Tem aquele período ali que não vou estipular para você o tempo que foi, mas há um tempo onde você... a frustração de ter dado errado. É a falência. Isso eu falo que o terrível. termo que você administra isso como emprego, empresa, né? A falência, ela é em todos os sentidos. É a falência da vida, do relacionamento, do casamento, dos negócios. É uma falência. É o mesmo sentimento de você ter investido dinheiro e tempo numa empresa e agora ter que fechar as portas. Dedicação, tudo, você investe. Sim, que você acreditou. Né? Então, foi fundamental nós passamos por esse processo naquela época, foi incrível. E eu falo, às vezes eu digo assim, eu estava numa igreja com 500 membros e eu tive 2 palavras, tive 2 pessoas em 500. Sim. Porque, no fim, para algumas pessoas, você é só mais um naquele contexto. Sim. Infelizmente, a igreja não é... E as maiores tristezas daquele período vêm de um líder, por exemplo, que me ligou por engano. Aí é bom. Você tá na escala. Não, faz 6 meses que eu não tô na igreja. Ah, então liguei errado. Nossa, Ele nem percebeu. Sim. Entende? Mas é que a dor do outro... eu preciso separar 2 termos, empatia e simpatia. Sim. Simpatia é uma distância tão longa entre eu e você. Eu sou simpática à sua dor. Se eu puder virar e não cruzar com você... não olhar para ela. Não olhar para ela, eu não quero essa proximidade. Empático não, aí são entranhas de amor. Né? Eu falo que eu não tenho pacientes.
né? Eu tenho isso assim, se o conselho me pega, né? O meu grau de envolvimento afetivo, né? Eu uso outro termo para os meus pacientes, porque são pessoas que eu cuido, né? Então eu me vejo responsável por isso. Eu brinco que eu ofereço o meu útero, né? É quase maternal. Isso, na psicologia tem o termo maternagem. Quando você falou da Iracy com o homem, que ela fez o processo resgate da paternidade, eu fiz isso com um paciente que tinha um sério problema com o pai. E o pai já tinha morrido. Nossa. Pensa, você fazer um resgate com alguém que não está mais aqui, que você não pode falar com ele. Que você não pode acertá-lo e cuspir tudo que você gostaria, né? E aí, o processo da maternagem me ajudou, né? Eu consegui que ele passasse por isso de ser filho, para entender o que um pai e uma mãe mandam, fazem, para que ele conseguisse descarregar as frustrações de um filho. Isso porque ele era um oficial com uma alta patente. Jesus. Alta patente, comandava muitos, e ele tinha um problema de autoridade na vida dele. E aí a gente... Estamos isentos, todos estamos sujeitos. Mas o que até hoje me impressiona é assim, ele conseguiu chegar dentro da vida militar numa patente muito desejada, mas ele parecia aquele desenho do Shrek, que tem a armadura, e que para a armadura desce uma pessoa pequenininha. Ele era aquilo, né? Depois ele se reencontrou, né? Então, assim, histórias... Ixi, a gente fica aqui, a gente vai ficar até de madrugada, porque esse resgate desse eu interno, né? Dessa identidade, é história. Eu sempre gosto de pensar nisso. Você é um cisne ou um patinho feio? Porque o patinho feio, ele não sabe que é cisne. Porque ele não é patinho. Porque ele não é. Porque se ele fosse patinho, ele não seria feio. Não sei se me entende. Se é que me entende, como diz o adolescente. Então, assim, ou ele é pato ou ele é cisne. Não existe patinho feio. Né? Então, assim, eu preciso descobrir isso dentro de mim. Aí sim, aí faz sentido. É que eu não sou feia. É que eu estou me comparando aos patos, porque eu sou cisne. Errado. Eu sou cisne. Tem uma imagem na internet que é de uma engrenagem assim, e nela tem um gomo de tangerina. Ele tá fora de lugar completamente. Sim. Ele encaixa. Sim. Mas não é o lugar dele. Não, pertence. Então, que da hora. Que conversa maravilhosa. E eu queria que você deixasse para eles um recado, uma meditação, um pensamento, algo. Porque, assim, fatalmente tem muita gente que está lidando com as suas tristezas com uma máscara de um sorriso belíssimo no rosto, ou com a ansiedade de um emprego que ainda não veio, enfim. Tem gente lidando com as dores mais que eu não sei. Diversas, Mas você pode falar algo. Eu sei. Deus capacite. Amém. Quando a gente pensa em existência, né, a gente pensa em propósito. A gente pensa em objetivo, foco, alvo. E quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né, é essa busca constante. Não é um ser perfeito, mas um ser em formação. Um ser em constante crescimento e amadurecimento. Sim. Né? Então, assim, o conselho que eu sempre dou, não desista de você, de se conhecer, de se entender, de se buscar, de se amar. Né? Tive uma paciente que chegou no consultório e falou assim, eu só tenho direito para essa consulta. Eu não tenho nenhum dinheiro, eu juntei o que eu tinha para vir aqui. E eu, tá bom, conversei com ela. Quando eu fui descobrir, ela era uma alta funcionária do governo estadual, tinha um salário imenso, mas ela era comprometida com todo mundo e só tinha dinheiro para uma consulta. E eu falei assim para ela, assim, a consulta na época era R$30, e era muito dinheiro na época até. Hoje seria R$300 uma sessão, né? Não que eu cobrasse tudo isso, mas era muito dinheiro para ela. Sim. E eu disse assim, olha, comigo ou semigo, com outra pessoa,
Se você não conseguir separar R$ 300 por semana para investir em você, se você não conseguir separar R$ 10 para fazer a sua unha por você, se você não conseguir tomar um sorvete, na época era o Esquibom, né? Ganhando o quanto você ganha, quando você vai ser importante? Né? Então, às vezes, eu luto por tanta gente. Eu luto pelo meu filho, pelo meu marido, pelo meu casamento, pela minha empresa, mas eu não luto por mim. Né? Então, eu falo que esse movimento de me amar, de me buscar, de me conhecer, ele vai ser esse resgate. Né? Não há problema que você não possa resolver. Né? Não há problema. Eu já passei com vários pacientes, desde abuso sexual que durou 10 anos, 15 anos, Meu Deus. até pessoa que era o próprio pedófilo. Então, assim, eu já tive casos de pessoas que trouxeram as mais diversas dores, né? De atropelar o próprio filho, né? Meu Deus. De uma criança de 1 ano e meio, ele foi dar ré, né? De uma mãe médica que a criança teve mal súbito, uma mãe pediatra que a criança morreu, entende? Sim. Dores que você fala, como alguém vai dar conta disso? Não se dá conta. Se administra, divide em porções, né? Ela vai fazer parte de mim. Hoje nós vivemos numa geração de tatuagens, Sim. né? Só que assim, isso é modernidade de agora, mas as tatuagens da alma sempre existiram. Sim. Os tatuados, né? Que maquiavam, né? Então assim, o meu carinho, né? Com as pessoas que sofrem, dizendo, tem gente do lado de cá que quer te abraçar. Né? A minha norinha me ensinou uma frase muito linda, muito linda. Ela estava numa situação onde ela chegou para a pessoa estava com um grande problema, ela olhou para a pessoa, é uma ruivinha linda e maravilhosa, ela disse assim, você quer conversar ou você quer um abraço? Uau. A pessoa falou, eu quero um abraço. Não diga nada. Salvou uma vida. Amém. Entende? Então, Sim. assim, me procure alguém, fale com alguém. A diferença é isso. Não tire isso da gente. Alguém não nos buscar e dizer eu não tinha ninguém. Tem muita gente. Sim. Né? E tem gente. Tem os CVCs da vida, tem as igrejas da vida. Se você não me atender, alguém vai me atender. Sim. Né? Sempre não há está esperança. Sozinho, né? Não está sozinho. Sempre há esperança. Joia. Que bênção. E eu quero que você comenta aqui o que você aprendeu, o que falou ao seu coração, o que fez sentido para você, se você quiser compartilhar conosco. Se tiver alguma pergunta para a Rosilene, Sim, pode com fazer certeza. a pergunta. Eu vou trazê-la novamente, se Deus quiser. Será um prazer. Mas a pergunta eu faço para ela e a gente faz um vídeo respondendo, se for necessário. Mas não fuja. Eu termino geralmente aqui falando o seguinte, floresça onde o Senhor te plantou e não fuja daquilo que Ele te chamou para fazer. Sim, e das dores que você tem que passar. Só procura alguém para dividir. Né? Então, o que fica para nós hoje é isso. Você não está sozinho. Se parecer que está sozinho, pode tirar isso da cabeça. Pensa, ressignificar esse pensamento, porque você não está. A gente não está. E que o Senhor te dê pleno entendimento, que você receba paz do Senhor que excede de todo entendimento, seja alcançado pelo Espírito Santo de Deus nessa hora, na sua casa, que estiver fazendo, onde você estiver. E nós estamos aqui para servir o reino. Deus te abençoe, boa noite, até mais. Obrigada.